Hoje nós vamos ver calorimetria, certo? Calor, em outras palavras, certo? Calor é energia térmica em trânsito de um corpo para outro, provocado pela diferença de temperatura. Claro, se você tem um corpo aquecido e um corpo em temperatura normal, certo? A energia flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Certo? É uma aberração se pensar que a energia flui do corpo mais frio para o corpo mais quente. Não existe isso na natureza. Certo? Bom. E antes de completar, aquela mãozinha que tem assim, dê um pause, dê um like, como se diz, certo? Que assim você me estimula a fazer mais vídeos, certo? E se quiser, se não tiver feito nos vídeos anteriores, até os de matemática, faça, eu agradeço de coração. Então, vamos continuar. A unidade de calor é o cal ou calorias. Um cal é 4,186 joules. Certo? 1 quilocalorias dá 10,3 calorias. Dá 1000 calorias. Quilo é 1000 calorias. Certo? A propagação do calor pode ser por condução, convecção ou irradiação. Por condução, é a transmissão do calor, energia térmica, de partícula para partícula, certo? De cada elemento. Claro, se eu botar uma vara no fogo, uma vara de ferro no fogo grande, bom, o fogo está lá, aqui não está quente. Claro que a temperatura, quando aqui estiver quente, a temperatura aqui vai ser diferente da temperatura do ferro, da barra de ferro, que está lá no fogo. Mas a temperatura vai passando de molécula a molécula até chegar aqui e aquecer. Certo? Convecção é a propagação do calor, onde a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do material aquecido. Bom, isso normalmente se observa na natureza. Uma nuvem que está com muito calor e uma nuvem com pouco calor. Às vezes até uma nuvem fria ou uma nuvem quente. Vai haver uma troca de calor entre elas. Certo? Bom. E irradiação. O calor se propaga por ondas eletromagnéticas entre os corpos. É claro que o calor é definido em física como radiação infravermelho. Radiação eletromagnética, portanto. É claro que a condução e a convecção também envolve radiação infravermelho, certo? Bom, calor sensível e calor latente. Calor sensível é a quantidade de calor cedido ou absorvida por um corpo que acarreta na variação de temperatura. Você tem um corpo que está frio, você deixa parado no lugar, no ambiente até que recebe sol de maneira direta, como aqui, deixa bem ali, de repente, por exemplo, um bloco de gelo, você deixa lá. Passado algum tempo, e tem 1 hora, 6 horas, dependendo do tamanho do bloco, você tem só água na temperatura ambiente. Certo? É por isso que diz, é a quantidade de calor cedida ou absorvida por um corpo
que acarreta na variação de temperatura. A temperatura dele, vamos supor que está menos 10 graus Celsius, está agora 0 graus Celsius. Aí começa a aumentar, que da água ele já passa a ser vapor, certo? Sólido, que é gelo, aliás, líquido passa a ser líquido, aliás, certo? Para ser líquido, depois é vapor, certo? Bom, o calor latente é a quantidade de calor cedida ou absorvida por um corpo que acarreta uma mudança de estado. Por exemplo, você tem uma barra de ferro, grande e grossa, certo? Aí você coloca essa barra de ferro no fogo, mas no fogo grande, que atinja 2.000 e tantos graus ou 3.000 graus, certo? Você vai observar que quando chegar a 1.500 graus Celsius, o ferro, que era sólido, se liquefaz, certo? A água, que é sólida, ela é sólida até antes de 0 graus, até 0 graus, vamos dizer assim. Que em 0 graus é a passagem da água líquida, da água sólida para a líquida. Você já vê em torno do gelo água. Em torno do gelo você observa água, certo? Bom, aí tem outra mudança, a partir de 100 graus, a água, se está num tubo fechado, você observa o vapor com água. Não é vapor de gás normal da atmosfera, não. Vapor com água, certo? Bom, a equação da calorimetria é essa, que a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo é a massa do corpo vezes o calor específico, é uma constante, vezes ΔT. Esse ΔT é a variação de temperatura, não é tempo, não é temperatura. Estamos dizendo calor, tem que ter temperatura. Então, o calor é em calorias, a massa é em gramas e o ΔT em graus Celsius, certo? O Czinho, portanto, é caloria por grama grau Celsius, certo? O Czinho, que é o calor específico. A capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo para variar sua temperatura de 1 grau, mais ou menos 1 grau, ou para cima ou para baixo, certo? Mas não pode ser sombra, pode ser qualquer grau, certo? A definição é essa, mas pode ser 20 graus, menos 20 graus, certo? Sistema físico termicamente isolado. Bom, quando é que um sistema físico está termicamente isolado do meio externo? Acontece no sistema, acontece quando no sistema não existe troca de calor entre os componentes e o meio externo, certo? Você tem um recipiente ideal, claro, que você pode botar as coisas e tampar. Bom, não existe troca de calor entre tudo que está lá dentro, está a mesma temperatura. Ou está no sol, no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, mas está a mesma temperatura. Aí,
esses componentes não trocam, não trocam com as paredes do recipiente, porque é só recipiente ideal. E obviamente não troca calor com o meio externo. Portanto, é o que nós temos de capacidade térmica de um corpo. É isso. Certo? Bom, a capacidade térmica é definida como se eu botar o ΔT para cá, Q sobre ΔT é a capacidade térmica. Mas como Q sobre ΔT sobre o MC, C grande também é igual a MC. Certo? Só que a unidade de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Certo? Basicamente, essa função tem 3 equações. Uma do calor e 2 da capacidade térmica. Certo? Sistema térmico isolado acontece no sistema não existe troca de calor entre os componentes do meio externo. Você já expliquei. Vamos para o exercício. Primeiro exercício. Um corpo de massa 800 gramas, calor específico 0,4 caloria por grau Celsius, varia sua temperatura de 60 graus. Qual será o valor do calor recebido? Bom, Q igual a MC ΔT. Então vamos botar, a massa é 800 vezes o Czinho 0,4 vezes a variação de temperatura que é 60. Certo? Bom, se eu cortar o 10 dos 60, a vírgula vem para cá. Então fica 800 vezes 4 vezes 6. Certo? Agora é só multiplicar o número. 4 vezes 800, bota 2 zeros lá de fora, 4 vezes 8, 32. 32 bota 0, 32, 3.200. Multiplica por 6, 32 vezes 6. Certo? Bom, isso aqui, essa conta eu deixo para você fazer. Certo? Então, de antemão, obrigado. Não esqueça de dar o like e tchau.